é o seguinte: se você gosta de peças de design, boa arquitetura e uma vista espetacular, você vai adorar esse open house. É um apartamento com uma dinâmica muito diferente, uma circulação muito inusitada. Enfim, dá uma olhada no que vem por aí. Gente, me contem, como é que rolou? Eu cheguei até o Flávio por causa do projeto da casa dele, lá em São Paulo, através do Instagram. Eu estava, numa época, eu estava procurando um arquiteto para fazer uma casa para mim, na cidade que eu moro no interior. Daí eu vi a casa do Flávio e fiquei apaixonado, né? Aquele estilo moderno, as cores, os móveis, eu fiquei apaixonado pela casa dele. Falei, não, eu vou conversar com ele. E daí a gente começou a fazer um projeto dessa casa para mim lá no interior e acabei não construindo o projeto lá, daí eu comprei esse apartamento. Eu falei, bom, você vai fazer a reforma do apartamento. Ao longo do projeto a gente, enfim, desenvolveu tudo que tinha que desenvolver, arquitetura, interiores, entregamos tudo, e aí na hora da construção de fato, esse apartamento pulou na frente, que é o que ele está explicando agora. A reforma aqui em Campo Grande, e aí a gente fez, ou seja, foi muito fluido, porque a gente já tinha feito um projeto junto, tem uma sintonia criativa de correntes artísticas super afinada, assim, então assim... Foi muito bacana e foi bem interessante porque eu sou apaixonado por arquitetura, design, e quando eu procurei o Flávio para fazer o apartamento, a gente conversando ali por WhatsApp, numa reunião por vídeo, ele já foi fazendo os desenhos ali do que ele modificaria no projeto aqui original do apartamento. Olha, na primeira call em vídeo? Sim, porque a planta aqui era muito padrão, né, da arquitetura daqui, né, enfim, a planta tipo aqui do apartamento, ela tinha que ser muito modificada porque o perfil do Jonas é bem diferente do que a planta foi originalmente concebida. Então, assim, seria mais uma família, com muitas suítes. Então, assim, como ele mora aqui sozinho, queria uma área social enorme e tudo mais, a gente modificou muita coisa, né? A planta original tinha 4 suítes, né? A suíte master e mais 3. E eu não preciso dessas 4 suítes, né? E eu falei pro Flávio, vamos deixar 3, né? A suíte master e mais 2, tirar essa 4ª suíte, que eu precisava de um home office, e daí tiramos, quebrou parede, eu desmontei o apartamento, na verdade. Montei. E, nossa, então eu não imaginava que tinha sido pelo Insta que vocês tinham se conhecido, olha. Foi um processo muito bacana, e também foi onde eu sempre tive essa paixão por arquitetura, e daí durante o projeto da casa, foi onde eu fui me apaixonando mais ainda, e acho que eu dei muito pitaco, né? Ele teve que ter muita paciência, porque chegou um momento ali que, principalmente na parte do mobiliário, foi uma coisa que eu comecei a me interessar muito, e eu acho que eu dei uma atropelada ele na arquitetura ainda, e eu já lá nos interiores. Eu acho que isso, defendendo um pouco ele, assim, ele falou de pitaco, mas sempre são pitacos muito embasados, assim, não são pitacos descabidos. São coisas que agregam, assim, sabe? E aí eu vi essa potencialidade nele, e a gente constantemente, durante esses anos, assim, a gente foi trocando informação sobre artistas, designers. Ele foi muito para São Paulo durante esse período, a gente percorreu várias lojas fornecedores, foi conhecendo, inclusive extrapolando muito para a obra de arte. Então, assim, conheceu muitas galerias de arte em São Paulo e virou até um colecionador de obra de arte. Assim. Então, assim, essa coisinha da arquitetura despertou você para um universo muito mais complexo, e ele virou realmente
admirador, colecionador e estilo de vida. E me fala uma coisa, aí, então é um apartamento que você costuma ir mais de final de semana? Agora, desde que o apartamento ficou pronto, eu tenho passado mais tempo aqui do que no interior. E eu viajo bastante também, por conta do trabalho. Então aqui para mim virou assim um refúgio de descanso para quando eu venho para cá para reencontrar meus amigos, fazer uma jantinha, ficar aqui relaxando. O apartamento é de frente para o parque. A gente com o Raul queria como se ele fosse um gap entre a cidade e o apartamento. Então a gente usou tudo branco, né? O piso, as paredes, o teto, que é uma cobertura de lona Sky, que a gente fez completamente monocromático, branco, para que funcionasse meio como um portal de passagem, sabe? E aí, fazendo dentro desse contexto, a gente pôs um ponto de exceção, que é a luminária do Ingo, né? Que ela é muito cenográfica também, a partir do momento que ela projeta. É que agora tá com a acesa, ele não dá para ver muito, mas quando ela tá apagada, a gente vê um desenho super bonito na parede. Então, assim, tem uma proposta meio cenográfica e como se fosse realmente um ponto de exceção dentro desse hall todo branco, né? Você percebe que quem desce do elevador e se depara com o hall, ele é completamente branco, né? E aí, sim, quando a gente abre, é quando a gente tem o primeiro impacto já no apartamento, que é a escultura. Que é uma escultura que eu desenhei, que ela tem um pouco essas engrenagens, para que a gente consiga deixar ela da forma que quiser, de acordo com a vontade, né? Então, uma escultura de Ascorten, que ela serve como se fosse a hostess, né? Ela recebe quem está chegando aqui no apartamento e, ao mesmo tempo, abre toda essa visual aqui para essa estante de 12 metros de comprimento. Uma coisa que o Flávio trabalha muito bem era com as imagens de 3D, né? Então, essa escultura ele tinha feito no 3D. E estava no 3D quando ele me apresentou o projeto. E depois a gente não seguiu em frente com ela e procuramos várias esculturas e não achei nada que se encaixasse. Eu falei, Flá, aquela que você tinha feito no projeto 3D, vamos fazer ela. Vamos nela. Ficou linda, ficou linda. Olha. E é uma coisa, né? Porque assim, a gente trabalha com arquitetura, interiores e tudo mais, você acaba trabalhando várias escalas, né? Então, assim, tem a escala do edifício, tem a estrutura, a hidráulica, elétrica, a parte super técnica, e tem uma parte muito sensorial, que é isso que o Jonas embarcou super nas artes, né? E ele deu muita liberdade pra gente ir criando, então não só o design imobiliário, como eu estava falando, mas também escultura. Então, assim, poxa, vamos executar aquela escultura que você desenhou, e aí a gente foi atrás de parte técnica, fornecedor e tudo mais, e executamos. Então, assim, ele tem vários protótipos aqui dentro, sabe? Olha! Coisas que, assim, a gente desenhou pela primeira vez e ele embarcou nessa e a gente executou, né? Então, a escultura como, enfim, a hostess do apartamento e tudo mais, que abre essa grande parede aqui, que a gente instalou essa estante metálica de 12 metros de comprimento. 12? Como funciona? Essa aqui é a maior parede do apartamento. Ela não existia. A gente fez a reforma para que realmente ela existisse. E ela funciona conceitualmente como se fosse uma passagem entre o social e o íntimo. Então você imagina aqui, da estante para cá, a gente está falando de toda a parte social do apartamento, que inclui, obviamente, o hall de entrada e tudo mais. E aí, essa porta, camuflada no meio da estante, é a passagem para a área íntima. Então, assim, a partir do momento que a gente abre aqui, a gente vai entrar em detalhe depois, mas tem toda a área íntima do apartamento. Então, a função dela é fazer essa separação entre as duas coisas e, principalmente, ter muitos objetos e obras e recordações do Jonas, que tem um monte de coisas. E a gente acredita que a casa é como se fosse um expositor, um depósito de memórias, né? É muito importante quando você vai criar
arquitetura residencial, que você sempre considere a história da pessoa e tudo que ela tem, que ela gosta de mostrar ou não, mas assim, que isso seja levado em conta no projeto. Então, essa estante, ela veio um pouco por aí, por conta dessa quantidade grande de coisas que o Jonas gosta de design e tudo mais, e aqui elas estão reunidas e organizadas. Então, essa estante, ela tem uma parte que está orientada aqui para a área social, que a gente já vai entrar e falar um pouco dela, e uma parte aqui, após a passagem para o íntimo, tem esse home office, que na planta original era uma suíte. Então o Jonas falou dado momento que a gente suprimiu uma suíte para aumentar a área social. Essa aqui é uma dessas áreas. Então tinha aqui obviamente uma parede, e aqui era um quarto e um banheiro que foi transformado em lavabo. E o lavabo aqui na frente, né? O lavabo original era aqui, ó. Você imagina que na planta original, assim que você entra, que é um dos pontos principais, você dá de cara com o lavabo. Então, primeira coisa que a gente fez, como o Jonas comentou, que a gente fez até no WhatsApp, uma coisa super rápida e tudo mais, coloquei um grande X vermelho nesse lavabo. A primeira coisa. Né, primeira coisa, eu falei, poxa, mas é um ponto principal, é onde você tá adentrando pela primeira vez ao apartamento, como é que vai ter uma porta de lavabo? Então, a gente suprimiu. E aqui, a tal suíte que transformamos nesse home office, que é muito utilizado, foi muito usado nessa época de pandemia. Sim. Né? Tem o home office, tem uma das coisas que era também um dos meus primeiros pedidos, né? Que é a adega. Ah, sim! Era uma das prioridades. Era. A gente trabalhou no projeto com um conceito que a gente gosta de trabalhar muito, não só em interiores, mas em arquitetura também, que são as caixas matéricas e programáticas, ou seja, a gente procura ao máximo reunir dentro de uma mesma volumetria, identificada por cor, textura, material, um programa similar. Então, por exemplo, aqui dá para ver um pouco essa caixa, que aqui a gente já vai entrar lá, mas tem a parte Quer fechar a porta lá do lavabo. Tá vendo? Ele vira essa volumetria bem marcada, assim como por onde a gente entrou, esse hall do elevador. Dá para ver que é uma caixa bem marcada também. Se for ver assim no nosso currículo de arquitetura, tem as primeiras construções nossas já tem uns 18 anos de idade, faz um tempo. Tem uma linha comum que a gente adora, que é essa história das caixas matéricas e a identificação através dos materiais. Então, tudo tem um porquê, e as aberturas, as passagens, elas são sempre um pouco camufladas. A gente nunca gosta de demarcar muito a história das portas com batentes, com maçanetas. A gente sempre faz de uma forma muito discreta, e obviamente as portas se transformam como se fossem painéis, né? Por exemplo, a camuflagem dessa porta do lavabo. Uhum. Isso é uma constante assim na nossa criação de arquitetura. Aqui tá a adega. Quem que fez a adega? Foi a B-Block. B-Block, tá. E a marcenaria? E a marcenaria foi o Paulo Rabelo. Ele tem a empresa que chama Rabelo, de São Paulo. Ah, daí você usou os fornecedores aqui de São Paulo. Isso. Acho que poucos são daqui, né? Pouquíssimos. A grande maioria foi de São Paulo. Inclusive a empresa que fez toda a execução, que é a RMR, também de São Paulo. A gente conseguiu, Lucila, com a intervenção aqui, daquela supressão de suíte, avanço em varanda e tudo mais, a gente duplicou a área social. Então, por isso que ele parece por isso que parece maior. Com esses pequenos gestos, a gente literalmente, a área social a gente duplicou. Uhum. E com esses artifícios, por exemplo, que a gente estava falando, de criar atmosfera e tudo mais, tem um domínio, né? Ou seja, as linhas horizontais expandem dos ambientes. Então, assim, também, por ter uma estante de 12 metros dentro da sala, talvez passe a sensação de que realmente você está num outro tamanho de sala, né? A
atrás de você está a cozinha, é isso? Isso. Eu vou virar aqui para você Tão mostrar. bonita, porque a cozinha ela é uma extensão do social, né? Isso, exato. Então, parte dessa ideia original de expandir a área social, a gente acabou entendendo que a cozinha também é social, né? Tanto é que os revestimentos, eles são os mesmos, não só de piso, parede, aluminotécnica, trabalhada no mesmo refinamento, fazendo com que a cozinha realmente seja entendida como área social. Então, a gente tem aqui uma área que ela está, de uma certa forma, um pouco resguardada da sala, porque a gente tem aquele núcleo principal de escada, mas, ao mesmo tempo, integrada, né? Ou seja, aí onde o Jonas está é uma passagem que leva para a área social, e aqui para uma outra, de onde a gente veio agora, que é a área da estante. Então, ela está muito bem comunicada e, ao mesmo tempo, levemente afastada, mas, assim, todos os revestimentos, eles estão de acordo com o padrão da sala. Isso faz com que a gente entenda que isso também é área social. Obra de arte, quer dizer, vocês valorizaram a cozinha como um ambiente social mesmo, né? Exato, exato. Eu não sou de cozinhar, mas essa cozinha aqui eu tenho até me aventurado, porque é um lugar muito gostoso de estar. Né? A madeira, né? Ficou uma coisa quente, confortável, é gostoso estar aqui dentro da cozinha. Que vocês usaram? É a Frejó. E aí vocês usaram lâmina de madeira, né? Lâmina de madeira. Então, assim, tem uma questão por ser cozinha, mas é o que o Jonas falou, estou me aventurando e tudo mais, não é uma cozinha de rotina constante, que ele cozinha demais e que precisa de realmente até aparelhos mais industriais, não. Então, por isso que também a gente arriscou a fazer os revestimentos de madeira, colocar obras de arte, porque realmente ela não tem um uso absolutamente diário e quando tem não é nada muito grave, né, Jonas? Não deve ser pura, nada over, né? Aqui a gente seguiu o mesmo conceito, assim, das caixas matéricas e tudo mais, como, por exemplo, até nessa parte de lavagem aqui atrás. Dá para perceber que tem esse mesmo revestimento aqui, em todo o escritório. A gente usou... isso que eu ia usou a Decton da Cosentino, né? Eu achei que... Quem fez todo o corte, toda a instalação, de um jeito super impecável pra gente, foi a Artus, Marmoraria. A Artus é da onde? Daqui? São Paulo. Tá. A Artus é de São Paulo. Eles que fizeram tudo. Então, assim, toda a instalação do Decton aqui na ilha, também naquela parte. A gente utilizou um tipo aqui nesse envoltório e depois um outro tipo junto com a marcenaria. Esse foi um trabalho que a gente fez também junto com o Paulo Rabelo da marcenaria, com o Gal e a Márcia da Artus, de como que juntaria toda a parte de marcenaria com o Decton para ficar extremamente resistente. Então aqui a gente tem o revestimento de Decton na marcenaria. O que pode molhar é super resistente, não tem problema nenhum. E, obviamente, como ele é um pouco mais pesado do que simplesmente uma marcenaria, a gente tem todo um trabalho aí de cuidado com as ferragens, né? Então, as dobradiças, os fechos-toques, eles estão todos regulares. As portas são de Decton também, é isso? São de Decton, exatamente. Olha, vocês capricharam, hein? Difícil ver. Ó, dá pra ver? Tô vendo. Outra coisa interessante de mencionar aqui também na cozinha, né, é a coifa de teto, né, E gente, eu vou aproveitar, quero saber da coifa de teto. E aí, como é que é? Funciona bem? Ela puxa bem? Funciona muito bem, ela é bem potente. Não tem problema nenhum. E não tem aquela obstrução no meio da cozinha. Claro, que atrapalha o visual. E foi uma coisa daquelas que o Flávio falou, eu falei, será que vai funcionar? Vou confiar. Tá vendo? Flávio, eu fazendo as perguntas do cliente. Mas funciona mesmo? Não, e realmente, em relação à coifa, ela funciona, mas tem todo um trabalho sobre o pé direito do local, ou seja, não pode ter um pé direito alto, porque senão realmente a funcionalidade dela não fica boa. Então, a gente, inclusive, teve que rebaixar gesso e nos preocupar com isso em relação ao apartamento inteiro por causa da coifa.
Ah, olha! Tá. Então você imagina o seguinte, aqui a gente tem um entreforro, obviamente, e esse entreforro, ele é o mesmo que tem aqui na cozinha, que vai para todas as áreas sociais. Tá. Então, assim, a gente não queria de forma alguma nenhum degrau nesse forro por conta de rompimento de integração, não era uma opção. Então, assim, o que dita, né, a altura desse entreforro? Então, a gente tem aqui na cozinha a coifa, que é o que a gente está falando, mas a gente tem todo um sistema de projetor lá na sala, a gente tem um sistema de telão, a gente tem uma série de questões de iluminação, ou seja, ar-condicionado, né, que foi uma das principais. O ar-condicionado é esse embutido, né? Então tem dutos no apartamento inteiro, então teve que fazer uma manobra muito grande aí em cima do forro para... Exato. Essa é uma das caixas do apartamento principal, porque o elevador é como se fosse uma ilha, ou seja, ele sai no meio do apartamento, e aí a gente fez o seguinte, não só assumiu, como potencializou. Então, essa caixa, ela acabou sendo toda revestida de madeira, e tem uma série de compartimentações nela que são armários camuflados. Então, ali perto da entrada tem a chapelaria. Aqui perto da cozinha tem nesse corredor tem toda uma estante que fica nos cristais, as taças e tudo mais de atendimento aqui da cozinha. Do outro lado lá tem home theater, tem armário com estante. Então essa ilha, que é esse elevador, a gente acabou equipando ela de uma tal forma que assim, de uma forma matérica, ela parece uma caixa opaca, mas ela tá cheia de segredos por dentro. Que é isso aqui, ó, por exemplo. Então a gente tem todas as taças aqui. Entendi. Aí do outro lado a gente continua. Aí, Lu, para exemplificar, a gente saiu do corredor aqui, ó. Aqui a tal caixa, que é a ilha onde tem o elevador e tudo mais, ela continua aqui, né? Então ela continua e volta aqui para o hall de entrada. Então realmente é uma ilha. Entendi. É um bloco mesmo, né? É um bloco. Acho que aqui da esquininha dá para ver melhor. E aqui a gente vai para a cozinha. Tá. Agora eu entendi bem a dinâmica. E aí um pouco daquela história das coisas escondidas e tudo mais, a gente tem aqui o home theater. O home theater tá inteiro aí. Nossa, que demais isso! Tá vendo? Ele tá todo escondidinho aqui. Tá. Então, dessa volumetria toda aqui que tem para área, para o living, né? A gente dividiu em 4 módulos, sendo que 2 aqui tá dedicado a home e os outros 2 estante, que ele tem uma parte de café e tudo mais. Aí você esconde, abre a outra metade que fica a estante. Entendeu? Então, na estante aqui a gente tem o café e objetos do Jonas também. Então, assim, dá para, em 4 partes aqui, mexer como você bem quiser. Né? Então, assim, tem aquele aspecto mais volumétrico e limpo, com as portas fechadas, mas também, caso você queira, você consegue ganhar aqui uma série de nichos para expor coisas. Tudo em harmonia, ou seja, o material, a iluminação e as ideias aqui, elas estão também em harmonia com a estante que está aqui do lado, aquela metálica, né? Então, assim, se lá já está com uma certa compartimentação e tudo mais, aqui a gente escolheu deixar mais liso. Então, a questão não é o melhor ou o pior, na verdade, o que é muito bom é você saber equilibrar as coisas, né? Gerar a harmonia e a tal atmosfera. O piso aqui, ele é bem irregular, né? Não sei se você chegou a perceber. É um granito, quem fez aqui pra gente foi a Pagliotto, de São Paulo também. Na verdade, a matéria-prima vem de Minas Gerais, né? As pedreiras estão lá, mas eles fazem todo o corte em São Paulo e aí depois vieram para cá. Então, assim, tem toda essa proposta de irregularidade, que é isso mesmo que a gente queria para romper um pouco com essa ortogonalidade e
ângulos retos no apartamento inteiro, então esse piso veio para dar uma quebrada. Queria comentar só uma coisa, aproveitando que a gente está aqui, que é sobre essa mesa aqui, ó. Essa mesa é eu que desenhei lá no escritório. Que pedra linda! Linda, né? Uhum. A gente fez essa proposta a partir do momento que, obviamente, a gente estava precisando de uma peça muito específica para esse ambiente, que ele é muito longilíneo, né? A gente tem aqui uma proporção muito desigual entre as duas dimensões do retângulo, então a gente estava de uma mesa muito linear. Então eu falei, bom, essa é a questão, vamos fazer o desenho de uma mesa. E ao longo das visitas aqui de obra que a gente fez durante a execução, obviamente a gente sempre veio de avião e eu sempre olhava pela janela do avião, e aqui tem uma configuração muito distinta do que a gente está acostumado lá em São Paulo, né? A gente consegue enxergar as plantações desde o avião e de uma forma onde, dependendo do estágio que estão os cereais, enfim, o que for, tem uma coloração. Então você acaba vendo como se fossem tapetes, né? Desde a janela do avião, com tons de verde. E aí a limitação das safras ou de entre propriedades, você tem os tons de verde. E tem a estrada no meio, né? O carreador, que a gente chama de carreador da fazenda, né? Uhum. Entre as lavouras. Então, assim, aí eu acabei fazendo a criação dessa mesa em virtude não só dessa dimensão, que era muito específica para cá, mas como esse conceito, ou seja, utilizando uma foto aérea e um mapa geográfico da região do Mato Grosso do Sul, e aí com as pedras verdes e com essas divisões representando um pouco os campos de plantação aqui da região. Tanto é que a gente batizou essa mesa de mesa campo, né? Então é uma peça feita para cá. Quando eu estava comentando que a gente tem vários protótipos aqui, essa é uma delas. E, gente, essa proposta da luminária, só depois vocês me mostram um pouco, Vamos lá. Ela tá fixa de um lado e suspensa do outro? Isso. Na verdade, ela tá abraçando esse pilar. Esse pilar aqui, ele já é um pilar, obviamente, do edifício. A gente assumiu ele dentro de toda a composição. Então, assim, essa luminária é como se fosse um anel. Ela é metálica, revestida com essa lona tensionada, e ela abraça esse pilar. Então, no fim das contas, ele é a única e exclusiva sustentação dela. Ela flutua em relação às outras duas dimensões. Então, a gente tem uma chapa metálica por dentro, onde recebe a série de iluminações em LED dimerizável, né? E aí, com uns 30 centímetros de profundidade, a gente tem essa lona que recobre toda essa estrutura e filtra, né? Deixa essa luz cálida, onde você não percebe as fitas de LED, vê como se fosse um homogêneo. Então, o que acontece? Na proposta, a gente quis separar um pouco aquele ambiente de sala de jantar que está atrás. A gente não queria que ele ficasse 100% integrado, mas, ao mesmo tempo, que fosse uma divisão intermediária, que não fosse 100% separado. Então, como a gente já tinha muita madeira na proposta, eu falei, poxa, vamos inventar uma outra coisa para que não concorra e não fique um excesso de madeira. Aí veio a Pixoflex, onde não só ela cumpre essa função de divisão de divisor espacial, mas também um ponto principal do projeto de luminotécnica. Quando você dimeriza e deixa ela muito fraquinha, ela quase que simula a luz do pôr do sol. Ela é muito cálida. Que lindo que deve ficar! A gente tem essa estrutura metálica, então tem aqui em cima, dá para ver, é uma estrutura em alumínio com pintura eletrostática, e aí a gente tem esses vértices que fazem essa dobradura na lona. Se você for ver, ó, é uma lona, tá vendo como ela mexe? Tá? E ela tá presa aqui nesse perímetro. E isso, quer ver? Faz assim, ó, vê se você consegue mostrar só um pouquinho aqui. Ah, tô vendo, backstage. Olha lá como é que funciona. Ah, tô vendo. Tá vendo? Módulos lá por dos baixo LED aqui também, ó. Não, eu consegui ver bem, sabia? Aí. Ó. Ah, o LED ele faz um X. Esse X, na verdade, é a estrutura. É a estrutura porque é o tamanho do balanço, tá vendo? Enorme. Então, para que ele fique estático, realmente tem essa estrutura metálica. Tá. E aí, por dentro dessa estrutura, tem essa chapa que, por sua vez, recebe os LEDs. Entendi. Tá? E aí,
ela fica sempre iluminada, coisas fáceis. Nossa, gente, é muito diferente. Lindo isso. Lindo, lindo, lindo. E na sala... daí na sala você colocou um pendente bem limpo, né? Isso. Não, na sala de jantar aqui? Na sala de jantar. A gente pôs ele bem limpo exatamente por conta disso, ou seja, da harmonização dos ambientes, a gente nunca pode ter dois protagonistas. É um e o resto se baixa, né, para poder de fato deixar aquilo ser a peça destacada. Então, assim, aqui a proposta foi sumir com a luminária, né? A gente tem aí a função dela, obviamente, que é muito necessária, mas ao mesmo tempo a gente fez o mais slim possível, que é a UFO da Lumine. É linda essa luminária. Eu pensei em colocar numa mesa de sinuca. Funciona muito. Ela é linda, ela é flat, assim, né? Bem bonita. Isso, funciona principalmente também porque, assim, a parte de baixo dela, você tem uma malha metálica, um filtro, que por mais que a luz esteja acesa e esteja aqui a pouca distância do seu rosto, não ofusca. Ela nunca ofusca. Sentado na mesa, você pode olhar para a pessoa na sua frente e você nunca vai ver a luz direta ali. Uma luminária muito bonita. É muito legal. Gente, é aquela de piso maravilhosa. Vamos lá. Uma coisa que também eu aprendi a gostar durante esse tempo foi luminárias. Foi uma coisa que eu falei, não, eu gosto de coisa diferente e o Flávio tem bastante coisa. Hoje eu tenho mais luminária do que lugar para colocar. Acho que foi uma linha crescente com o Jonas, viu? Com essa história da paixão dele pelo design e tudo mais. Com as luminárias é uma coisa que ele se apaixonou muito e a gente foi buscando das mais diversas possíveis, com tecnologias e materiais, e ele foi topando. Então, assim, essa é uma das que surgiu aqui no projeto, a partir do momento que a gente precisava de uma peça um pouco mais vertical, e sem muita informação, né? Por isso, até que ela é de vidro e tudo mais, e ela chama-se Noctambule, essa luminária. E o mais legal é que você pode comprar os módulos de uma forma independente. E você compõe da maneira... E você compõe. Então você pode desde deixar ela só um módulo, ou colocar 3 aqui, como a gente colocou, e mais esse acabamento em cima. Então, aqui do lado dela tem esses quadros, você percebeu? Que eles têm um movimento. De quem que são? É do Pascal Dombes, que é um artista que mexe um pouco com essa tecnologia do cinético, ou seja, tem aí uma tecnologia empregada, que na verdade é uma impressão, onde pela frente recebe um acrílico ranhurado, que no fim das contas dá essa sensação de movimento quando você se muda de posição, né? Aqui, ó, aproveitando, a gente está na área de churrasqueira, que a gente estava falando da história, que a gente trabalha com as caixas matéricas e tudo mais. Aqui tem um sistema de abertura de portas camarão, que agora está exposto. A gente tem aqui a churrasqueira desse lado, e aqui embaixo da bandeja, do Jader aqui, a gente tem aquela pia escondida. Então, isso é uma solução que a gente gosta bastante de utilizar. Não. Quando a gente tem áreas que a gente tem que ter uma funcionalidade, como por exemplo uma pia aqui numa área de churrasqueira, mas ao mesmo tempo ao longo do dia a dia, quando não está em uso, a gente camufla. Então essa cuba e a torneira retrátil da Deca fizeram com que a gente conseguisse atingir esse objetivo, né? Então assim, você consegue esconder completamente. É muito prático. Aí você usou também Dekton. Isso, a gente tem 2 tipos de Dekton aqui. O Kelia, que é esse que a gente usou aqui no backsplash e na bancada, que tem esses veios, e aí usamos um outro, que ele é um pouco... ele tem uma certa textura, mas não tem as ranhuras. Também, como a gente fez na cozinha, utilizamos aqui na marcenaria. Ó.
A gente tem o Decton revestindo toda a marcenaria aqui, na parte de churrasqueira também, pela questão da durabilidade, tá? Daí em cima não é Decton. Tudo é Decton. Tudo é Decton, tá. Tudo é Decton. Aqui também é Decton e a própria churrasqueira também. Tá. Que é um material que inclusive aguenta não só a questão da água, mas o calor. Então, a gente revestiu. Se fosse de marcenaria, estaríamos correndo um pouco de risco. Então, a gente acabou optando por ter essa acabamento monocromático em tudo. É muito impressionante, né? O que o Decton aguenta. É muito impressionante. E tá aqui intacto, né? Então, ó, aqui, como você falou que o Jonas é muito organizado, ó, aqui, essas peças a gente... Tô chocada. A gente acompanhou, que é uma coisa que a gente fez muito para ele durante o caminho todo, assim, a gente não se resumiu a fazer arquitetura de interiores, a gente fez uma produção muito grande. Então a gente participou, inclusive, de aquisições das porcelanas. Essa aqui é uma série da Heloísa Galvão. Heloísa, né? A gente gosta muito, que é porcelana líquida. Ó, só para terminar, essa parte toda da área de churrasqueira, a gente consegue esconder com as portas. Ah, você fecha tipo camarão, né? Ele consegue fechar camarão e esconde toda essa parte de churrasqueira. Isso faz com que a área de jantar aqui mude um pouco o caráter, né? Ela não precisa estar sempre com uma churrasqueira e uma bancada de apoio. Ela vira realmente um painel de madeira único e você consegue mudar um pouco o caráter aqui da área. Muda totalmente, né? Né? Gente, é impressionante. E para mim, o que ficou mais bonito foi esse daqui. Ficou lindo mesmo. Ficou lindo. As cores, ficou muito bonito. E é onde também tem a minha peça de design predileta, que é a mesa. Essa mesa aqui, para mim, ela é incrível. Essa mesa é da BD Barcelona. Quem fez o intermédio foi a Micasa. A Micasa tem aí toda a representação deles aqui no Brasil. Como é que é o pé dela? Então, vamos lá, eu vou te mostrar. A mesa, ela é inspirada numa asa de avião. Então, se você olha aqui, olha como é que funciona toda a estrutura. Já tá bom, reconheci, tá bom, já sei. Olha. Reconheceu? Essa mesa é incrível mesmo. É a Table B. É a Table B lá da BD Barcelona e a Micasa que fez a venda para nós. Podemos falar aqui dessa areazinha? Uhum. Vamos lá. Aqui é como se fosse uma mesa de apoio menor em relação à sala de jantar. Aqui a gente tem só 4 lugares. E é a sala de jogos, né? O Jonas gosta muito de jogos, então a gente desenvolveu essa mesa basicamente para jogos, por isso ela ser redonda, um pouco lembrando aquele imaginário de cartas e tudo mais. E ao mesmo tempo ela serve hoje em dia também como uma mesa de apoio, onde as rápidas refeições elas são feitas aqui. Até eu acabo utilizando mais essa mesa aqui porque eu tenho mais uma visão do parque, consigo ver a TV, então quando eu tô sozinho em casa aqui eu uso, ou com meus pais, eu uso mais essa mesa. Entendi. Essa mesa, Lu, é design nosso. A gente chamou ela de mesa foco. Por um motivo simples. Acho que dá para perceber. A gente tem aqui uns focos metálicos marcados no tampo, tá vendo? E essa distribuição, ela é absolutamente a projeção da luminária. Que incrível! Tá bom, entendi. Então, essa luminária lembra um pouco uma dinamite. A aquisição foi feita na fase de iluminação. Então, para cartas e jogos é uma coisa muito cômoda, porque no fim das contas ela marca uns focos específicos no tampo e não aquela sensação de ofuscamento nos olhos, né? Então, assim, ela é muito específica.
quando a gente, através do design da luminária, percebeu que realmente há uma marcação muito bem feitinha no tampo, a gente tirou partido disso e criou a mesa foco. Aqui são as poltronas do Jean Prouvé, que, enfim, eu sou maluco por ele. Inclusive, o mestrado que eu fiz durante 4 anos na Espanha, eu estudei o Jean Prouvé. Toda a parte de, enfim, projetos dele, e especificamente uma casa que ele fez em Nancy, em 1953, para ele mesmo. Olha como as coisas vão se conectando, né? Ele fez essa casa para ele mesmo em 1953, e eu acabei estudando ele, me apaixonei não só pelo design, história, mas pela arquitetura residencial. Então, eu também acabei fazendo a minha própria casa, eu utilizo sempre que eu posso as peças do Jean Prouvé, e aprendi muito assim, com a visão de arquitetura nessa mudança de escala. É uma coisa que ele fazia muito, né? Você propõe um edifício, ao mesmo tempo você tem um pé de mesa com o mesmo raciocínio. Uhum. Então, contei toda essa história para o Jonas, do Jean Prouvé. Ele também se apaixonou muito, então, assim, não só adquiriu várias peças do Jean Prouvé, como enxergou nele, assim, toda essa qualidade de arquitetura. Então, aqui a gente tem esses 4 exemplares dele. Uhum. E aí, essa é uma peça que também a gente criou para esse ambiente. Então, baixo a mesma problemática, ou seja, a gente percebe uma necessidade dele, e aí temos um material, uma proporção e uma funcionalidade específica. A gente batizou esse aqui de aparador gin. Gin porque, no fim das contas, ele é um bar, tá? Então... Você pode abrir isso. Pode. Olha como é que ele funciona. Essa parte específica da esquina do móvel é onde funciona o bar. Aham. Então a gente tem as garrafas aqui, e o restante, que são essas 3 modulações, a gente separou em 2 modulações para o bar de fato. Então a gente tem os copos e todos os apetrechos, e a outra modulação a gente tem os jogos. Então a funcionalidade básica desse móvel é os jogos e o bar. Então a gente, assim como a gente faz na arquitetura e também nos interiores, na criação de móveis, a gente sempre gosta de demonstrar muito por fora, pela matéria, pela volumetria, o que está rolando por dentro. Uhum. Então, a gente é um módulo de jogos, os outros 2 de apoio ao bar, e aí sim ele é a exceção de tudo em material. Entendi. Então, e abertura, tá? Então, essa peça aqui a gente fez o design para ele do zero. E obviamente também fazendo até algumas peças de um jeito até meio lúdico, né? Claro. Essa aqui é uma luminária do Ingo. A gente usou, obviamente, ela aqui na área de jogos, tem na área do bar, por motivos óbvios, né? E aí, enfim, a gente sempre teve essa troca do design, a troca de informações e referências, e eu acabei presenteando o Jonas com esse mobile aqui. Mobile é uma coisa que eu tô completamente apaixonado. Calder, assim, sou super apaixonado. Eu acho que é de uma simplicidade e complexidade ao mesmo tempo, que os móveis eu acho que são até hipnotizantes, né? Então, assim, eu tenho muitos, adoro, e aí um dos presentes que eu dei para ele foi esse móvel aqui. Então, aí aqui, para passagem para os quartos, é aquela história que a estante camufla, né? Como se fossem um dos módulos da estante é a porta. Aí a gente, atravessando, vai para a área íntima. O que você fez? É madeira mesmo? O quê? Metal. Aqui é metálico. Metálico. É metálica. Ela é exatamente do mesmo material do restante da estante, né? Tá. Então, assim, aqui no apartamento são 3 suítes. Atrás de mim tem a suíte master e aqui dos 2 lados as suítes menores. Então, a gente fez aqui toda a composição de marcenaria. De novo, tentando sempre mimetizar um pouco os acessos, as passagens. Então, aqui a porta que vai pro banheiro, que é da suíte, ela está integrada no restante do painel. E aí você abrindo, realmente você tem o acesso aqui para o banheiro. Tem um pequeno closet aqui e depois
aqui o closet e depois aqui o banheiro. Então, assim, fechando, você tem a noção de que realmente é um painel único, né? Sempre naquela história das horizontalidades, aqui a gente também fez a mesma coisa na cabeceira. Então, por mais que a cama se concentre só a determinado ponto, aqui, né, a gente continuou essa cabeceira para realmente horizontalizar bem o ambiente e dar um pouco essa sensação de amplitude. Então, marcenaria toda desenvolvida, fabricada, junto com toda a luminotécnica, que é uma coisa que a gente controla ao longo do caminho todo. Tinha comentado com você sobre aquela escultura na frente da casa. Essa daqui é uma outra também que a gente fez numa versão miniatura, mas um pouco tá vendo? Um pouco naquela história dos cortes e dobras, né? Que a gente está falando de Amilcar, Franz Weismann, falando desses artistas todos, a gente com uma chapa retangular corta, dobra e forma essa que a gente fez em Ascortem. Quem fabricou pra gente foi o Ataíde da Coppermax, que a gente gosta muito. Coppermax. Tem uma peça aqui também, que a gente fez uma criação, que é esse banco. Esse banco foi uma necessidade que surgiu ao longo do caminho de sentar para trocar sapatos e tudo mais na suíte. Então a gente criou esse banco com os materiais específicos e com uma referência ao Mies, o que ele fez no pavilhão de Barcelona, com os pilares cruciformes. Acho que vai dar para ver aqui, ó. Dá pra ver. São pilares cruciformes aqui na ponta, onde de fato ele sai, ele perfura, né, o tampo em travertino e deixa claro a formalidade dele. Então, o travertino, os pilares cruciformes, se você pega a planta do pavilhão de Barcelona, ele existe inclusive nessa proporção retangular. A gente pegou a planta da proposta do Mies e uma das partes dela, que é uma projeção de cobertura, fez o banco. Então essa suíte aqui é a menor. Agora a gente tem a oposta aqui do outro lado, que ela é espelhada. Tem uma proposta muito similar, com uma diferença básica, que a gente está falando dos tapetes, a gente está falando das obras de arte, que são diferentes, tem uma proposta cromática diferente, mas em termos de layout e conceito é igual, tá? Tanto aquela suíte quanto essa. E aí agora a gente vai para a suíte maior, que tem esse corredor de acesso. Já começo falando por ele, que a gente, na verdade, essa é a planta original do apartamento, que tem esse corredor. Então, assim, para dar um uso um pouco diferenciado do que apenas um corredor, a gente colocou essa estante como se fosse uma espécie de galeria, ou seja, ele consegue ir trocando os objetos, consegue ir adequando ao uso diário para que isso, cada forma de organização, ele dá uma carinha diferente, né? Então, tem isso desse lado e aqui é o closet. Então, todas essas portas aqui são armários. Armários, tá. Ó, são armários que ele tem, enfim, de uso diário aqui. Na mesma configuração e conceito do que a gente fez no apartamento inteiro, ou seja, parece um painel, mas no fim das contas tem um uso camuflado ali, né? E tem a porta do banheiro também, né? E isso acontece aqui nessa porta de banheiro. Então você vê, começa desde lá da entrada, a gente diz essa porta de banheiro, tem todo esse closet, e aí a dado momento, cadê o banheiro? Ali ele está escondido. Então aqui na Suite Master a gente tem essa proposta. Um dos pedidos do Jonas foi que tivesse uma poltrona, né? Algo que pudesse ser muito confortável, que ele pudesse se jogar para assistir televisão em outro lugar a não ser a cama. Então aqui tem essa poltrona que a gente ama de paixão e sempre com os spots de leitura. Então aqui também a gente colocou a luminária bem em cima para poder auxiliar na leitura. Como acontece também no restante do apartamento, a gente fez a proposta aqui dessa estante também com uma volumetria muito bem marcada, tá vendo? Então ela começa ali na entrada da suíte e ela vira aqui para fazer essa proposta do nicho da televisão. Só terminar aqui no banheiro, ó. Onde... a gente não viu o banheiro. No projeto original tinha uma banheira, ela era embutida na alvenaria, e aí uma das solicitações do Jonas foi trocar pela freestanding. E
gente deixou ela meio solta no ambiente e tudo mais, ao lado do chuveiro. Então, assim, essa proposta dos nichos também e toda a parte de marcenaria aqui junto ao espelho é sempre nessa história das coisas horizontais, né? Da gente ressaltar bastante para ter essa sensação um pouco mais de amplitude. A vista aqui é sensacional, né? A gente está de frente para um parque, tem uma área verde muito grande aqui em Campo Grande, então é uma localização incrível. O apartamento é um pouco alto, o andar é alto, então assim, sentado eu vejo o horizonte. Mas assim, quando chega perto aqui da sacada, dá pra ver bem. Gente! Que vista maravilhosa! Gente, obrigada pelo tour. Fiquei muito, muito feliz mesmo, viu? Eu adoro mostrar um apartamento tão lindo, tão bem pensado, sabe? Com um desenho tão meticuloso. Obrigada por ter aberto, Jonas. Obrigada, Flávia, pelo tour. Obrigado. Manu, a gente que agradece, a gente fica muito lisonjeado, inclusive, pelo interesse, né, de registrar todo esse processo que a gente passou em conjunto, de arquitetura, interiores, design, criação de mobiliário. Desafio de não ser na tua cidade, né? E deu super certo. E, bom, eu tô para ir para Campo Grande. Daí eu vou querer tomar um café aí. Pode avisar, a gente toma um café aqui olhando a vista do parque. Boa. Você vê que eu não faço cerimônia. Pode avisar, vamos tomar um café aqui. Gente, e aí você conhece o apartamento pessoalmente. Vou marcar. Um dia eu vou lá no aquário e daí eu passo aí para tomar um café. Combinado. Do ladinho.